Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, com muita informação para todos vocês que nos acompanham. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Connect Sport, com muita informação para todos vocês, do mundo dos esportes. Vamos falar bastante da Série B, porque hoje tem jogo decisivo. O Cruzeiro pode garantir o seu acesso de uma forma definitiva para a Série A 2023. Hoje, se vencer o Vasco da Gama, vamos ter um grande jogo na Série B. E o Vasco da Gama que também precisa vencer o Cruzeiro se quiser consolidar aí nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos falar também da vitória do Guarani em cima do Novo Horizontino. Vamos falar dos jogos de hoje da Série B. Além disso, tem muita informação da seleção brasileira que vai enfrentar a Gana em Le Havre, na França. Vamos falar bastante também do Minuto Olímpico, 1 minuto para o Catar. Os sorteios das finais da Copa do Brasil já estão decididos. Vamos debater bastante aqui no nosso Connect Sport de hoje. Por isso eu convido vocês a acompanhar nosso programa dessa quarta-feira, com participação especial de um membro da equipe do Connect Sport de hoje, dando boas-vindas aos meus comentaristas. Seja bem-vindo primeiramente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Já também, Daniel. Né, eu tava com saudade também do Daniel, que o Boquete tá de volta. E aí, vamos falar sobre Série B, sobre seleção brasileira, né? Lembrando que falta pouco para os amistosos do Brasil, estamos empolgados, né? Menos agora de 2 meses para a Copa, né? Ontem aí fez aí, né, 60 dias para a Copa do Mundo, hoje são 59 dias, e vamos, que tô já no clima de Copa do Mundo com essa semana aí de futebol internacional, né? É isso aí, Gabriel. Vamos que vamos para mais um Connect Sport. E hoje a participação especial é do nosso repórter hoje, fazendo participação de comentarista Daniel Godoy. Se bem que o Daniel não teve tão longe do Connect Sport, né? Porque o cara faz Série A, faz o futebol internacional, faz de carona com Daniel Godoy. Tem programa aqui de sexta-feira que ele participa 3 vezes, mas hoje fazendo uma participação especial de comentarista. Seja muito bem-vindo novamente, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, muito bom estar de volta como comentarista, fazendo hoje uma participação especial. E vamos, que hoje vamos fazer um excelente programa, tenho certeza disso. É isso aí, Daniel, pode ter certeza que vamos para mais um excelente programa, porque o assunto no nosso Connect Sport é a Série B. A Série B que está funilando, aí estamos na 31ª rodada da competição em andamento. Já temos definindo aí quem vai brigar pelo acesso, quem vai brigar pela parte de baixo da tabela. E hoje temos um jogo importantíssimo que daqui a pouco eu quero saber a opinião de vocês. O jogo entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Mas vamos falar primeiramente dos jogos que tivemos ontem da Série B. A vitória do Grêmio diante da equipe do Sport pelo placar de 3-0 e o Guarani vencendo o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Bom, Gabriel, eu queria que você falasse dessas 2 partidas que tivemos ontem pela Série B. Começar falando então pelo Guarani, né? O Guarani conseguiu uma grande vitória sobre o Novo Horizontino por 2-0, jogando em casa. Vitória realmente que o Guarani precisava, né? Porque estava na zona de rebaixamento, com essa vitória conseguiu sair da zona, está em 15º agora, né? Se depender de alguns resultados, aí vai conseguir se manter fora da zona de rebaixamento, ou seja, era uma vitória muito importante e conseguiu aqui pro Guarani contra o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino que vinha de vitória sobre o Grêmio jogando em casa, vinha de uma boa fase também, né? Então o Guarani precisava dessa vitória, jogando em casa no Brinco de Ouro, foi melhor durante a partida, teve as melhores oportunidades, né? Lembrando que no primeiro gol, o goleirão do Novo Horizontino acabou entregando aí a rapadura, né? E acabou que o Isaac marcou o primeiro gol, e no final do primeiro tempo o Vitor Coelho marcou o segundo, grande vitória do Guarani, que agora vai tentar manter aí a boa fase, o Guarani que vem de 2 vitórias seguidas, né? O Operário, e agora a vitória contra a equipe do Novo Horizontino, e na próxima rodada vai pegar o CSA fora de casa, um confronto também, né? Jogo de 6 pontos, né? Como a gente fala, já que o CSA está logo ali do lado do Guarani, né, na 17ª colocação com 32 pontos, então realmente vai ter uma semana decisiva a equipe de Campinas. Já o Grêmio, né, o Grêmio também conseguiu uma excelente vitória, jogando em casa com o apoio da torcida, né, teve um primeiro tempo muito truncado, foi melhor no primeiro tempo, o Grêmio chegou a ter chances também de fazer gol, o Sport muito recuado, o Sport que não conseguiu realmente incomodar muito o Grêmio foi superior durante todo o jogo e mereceu a vitória por 3-0, né, todos os gols foram feitos no segundo tempo, né, gol com o Biel, o Lucas Leiva também que marcou o gol, né, seu primeiro gol desde quando voltou ao Grêmio, um golzinho importante, o Bitelo que também vem de uma fase também excelente, né, marcando aí mais um gol, ele já tinha feito gol contra o Vasco, tinha feito gol também contra o Cruzeiro, marca gol também contra o Sport, e com essa vitória o Grêmio chegou a 53 pontos, né, com isso aí abriu 8 pontos de vantagem para o Londrina, que é o 5º colocado, mesmo com um jogo a mais, né, mas o Grêmio também está a passos largos aí para se manter
né, entre no G4 e voltar para a Série A ano que vem. O Grêmio que foi rebaixado, né, lamentavelmente, no passado, na última rodada contra o Atlético Mineiro na Série A, e agora parece que vai voltar para a Série A novamente e acho que teremos ano que vem o Cruzeiro com certeza, né, o Grêmio, e agora vamos ver se o Vasco e o Bahia vão conseguir se manter aí nas próximas rodadas e também confirmar esse favoritismo e voltar para a Série A também. É isso aí, análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Bom, Daniel, agora chegou o momento de te incluir aqui nesse bate-papo Série B. A gente sabe que na nossa equipe você é o encarregado da Série A, mas eu queria que você falasse também o que você está achando da Série B até o momento e fizesse uma análise dessas duas partidas que tivemos pela Série B, a vitória do Grêmio diante do Sport pelo placar de 3-0 e a vitória do Guarani diante do Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Começando com a vitória do Guarani, o Guarani ontem conseguiu uma vitória bastante importante em cima da equipe do Novo Horizontino. A equipe do Guarani chegou até a ocupar a zona do rebaixamento em algumas rodadas, mas parece que está se recuperando do campeonato. Atualmente agora ocupa a 15ª colocação com 35 pontos, está a 3 pontos de vantagem em cima do CSA, que é o próximo adversário. Portanto, é importante continuar vencendo para se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento. Já a equipe do Grêmio, a gente percebe que o técnico Renato Gaúcho chegou e já mudou bastante o espírito de luta da equipe, vem conseguindo ótimos resultados. Ontem foi uma vitória bastante importante. Eu quero dar destaque para o Lucas Leiva, que ontem fez um ótimo jogo, se ele não se lesionar, porque ele é um jogador com um histórico de lesões elevado. Se ele não se lesionar, eu acho que ele pode trazer muitos frutos para o Grêmio, até inclusive na Série A do ano que vem, caso o Grêmio confirme o acesso. É isso aí, grande análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, agora vamos falar dos jogos de hoje, né? Hoje teremos 2 grandes jogos pela Série B. E, para mim, a partida principal do Cruzeiro na temporada, o Cruzeiro que vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. E teremos também o Vila Nova e o CRB. Vamos fazer um pré-jogo dessas duas partidas, começando com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Verdade, né? Começar falando, então, do grande jogo de hoje, né? Entre Vasco e Cruzeiro, um clássico do futebol brasileiro, né? 2 grandes equipes, né? O Cruzeiro que está com a mão na vaga, aliás, se vencer hoje, né, dependendo de alguns outros resultados, garante matematicamente, né, já que a gente sabe que o Cruzeiro já está na Série A, né, mas hoje pode ser aquele famoso jogo do acesso, né, então para isso vai jogar em casa com a apoio da torcida, o Mineirão vai estar lotado, né, e vai pegar um adversário muito difícil, mas que jogando fora de casa não ter levado perigo algum aos adversários, que é o Vasco, né, vamos ser bem sinceros, o Vasco realmente jogando fora de casa tem tido muitas dificuldades, aliás, jogando fora de casa o Vasco vem aí, né, de 6 derrotas consecutivas para Vila Nova, Ponte Preta, CSA, Bahia, Brusque e Grêmio, ou seja, o Vasco fora de casa realmente vem tendo um aproveitamento pífio e vamos ver se vai se manter hoje, né? Vai ter um jogo muito difícil contra o líder da competição, né? O Vasco precisa demais dessa vitória porque está a 3 pontos do Londrina, que é o 5º colocado, né? O Londrina está logo ali na cola do Vasco em busca dessa 4ª vaga. O Sport, né, que é um outro time que poderia encostar no Vasco, perdeu ontem pro Grêmio. Então, isso é uma notícia muito boa para o Vasco, né? Temos ainda o Ituano ali que está buscando também ficar próximo, tem a Ponte, mas assim, o Vasco hoje, me arrisco dizer que até um empatezinho já seria de um tamanho muito bom já para o Vasco, porque realmente a equipe do Cruzeiro jogando em casa dificilmente perde ponto, né? A gente sabe disso, o Cruzeiro faz uma Série B praticamente irretocável, né, conseguindo se manter muito bem alto nível, o Cruzeiro que não perde na Série B desde o dia 9 de julho, quando perdeu para o Guarani, né, e jogando em casa, então, na Série B, ainda, se não me engano, acho que nem perdeu na Série B jogando em casa, no Mineirão, está invicto ainda, então realmente está vindo aí numa fase muito boa, mas se a gente for lembrar no jogo do primeiro turno, o Vasco venceu o Cruzeiro jogando no Maracanã, com o estádio lotado, então acho que o Cruzeiro também vai querer buscar essa revanche, né, depois daquela derrota por 1-0 com o gol do Getúlio, então acho que tudo isso é sinônimo de um grande jogo, eu acho que são 2 grandes equipes, e eu acho que a gente vai ter um grande jogo, com futebol muito, muito para frente, acho que o Cruzeiro vai sair mais com o Vasco vai ficar mais recuado, né, o Vasco deve contar aí com alguns jogadores importantes, né, como, por exemplo, o Nenê, né, o Raniel, que voltou a fazer gol contra o Náutico, um jogador que realmente estava numa fase muito ruim nos últimos jogos, estava com jejum de mais de 40 dias sem fazer gols, né, o Cruzeiro também vai manter sua base titular. Eu tenho até aqui, Gabriel, uma provável escalação das 2 equipes para essa partida, eu vou passar aqui para vocês, tá? O Cruzeiro jogando em casa, então, deve vir aí
com Rafael Cabral no gol, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock na defesa. Teremos aí Felipe Machado, Neto Moura, Giovanni Jesus e Bruno Rodrigues. Na frente, Luvanor, Daniel Júnior e Edu. Esse, então, deve ser o time do Cruzeiro, que deve vir no 3-4-3 do técnico Paulo Pesolano. Já do lado da equipe do Vasco, o Vasco deve vir aí com o Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Vitor na defesa, Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê no meio campo, na frente o trio de ataque com Ignaldo, Marlon Gomes e Raniel. Esse é o time do Vasco, então o Vasco que vem de uma vitória muito importante contra o Náutico por 4-1 jogando em casa. O Cruzeiro também vem de uma vitória jogando fora de casa sobre o CRB, então eu acho que tudo isso é sinônimo de uma grande partida e tenho certeza que é isso que vai ser, e amanhã a gente vai comentar sobre tudo que vai acontecer durante o jogo, né? Exatamente, uma partida importantíssima pela rodada, 31ª rodada da Série B. Bom, Daniel, faça sua análise, o que você espera desse grande jogo entre Vasco e Cruzeiro? Bom, Gomes, primeiro eu vou responder a sua pergunta que você me fez no começo do programa sobre o que eu estou achando da Série B. Eu esperava muito mais, né? Porque no começo da Série B tinha vários campeões brasileiros como Grêmio, Cruzeiro, o próprio Vasco, times gigantes do futebol brasileiro, só que a gente percebe que o nível técnico vem sendo bem abaixo do que a gente esperava. Tanto que o time do Vasco, com todos os defeitos, vamos ser realistas, está na 4ª posição. O Vasco, como o Sanches mesmo disse, tem muita dificuldade para jogar fora de casa. É só você ver as últimas derrotas. Acabou perdendo para o Grêmio, perdeu para o Brusque, perdeu para o Bahia, perdeu para o CSA, perdeu para a Ponte Preta. Já jogando dentro de casa, tem um retrospecto mais favorável. Venceu o Náutico, venceu o Guarani, venceu a Tombense. Enfim, pelo lado do Cruzeiro, só uma tragédia para tirar o acesso do Cruzeiro. Eu mesmo, antes de me tornar repórter, eu cravei que o Cruzeiro iria subir. E foi um golaço, hein? Se fosse dentro de campo, você ia marcar um golaço. E vou cravar mais ainda. Não só vai subir, como será o campeão. E hoje o Cruzeiro, dependendo da vitória e, claro, de uma combinação de resultados, pode acabar conseguindo o acesso, que será bastante provável, porque o Cruzeiro tem um retrospecto, jogando principalmente dentro do Mineirão, bastante positivo. É claro que tem alguns empates que o Cruzeiro teve em alguns jogos atrás, mas faz parte essa oscilação, mas nada para atrapalhar a temporada fantástica que o Cruzeiro vem fazendo até aqui. É isso aí. Antes da gente ir para os palpites de vocês para esse grande jogo, só passando aqui a tabela, os 4 primeiros colocados e os 4 últimos, que eu quero saber de você, um balanço geral de vocês da tabela da Série B até o momento. Lembrando que temos o Cruzeiro na primeira colocação com 65 pontos. O Grêmio, após a vitória do Sport, está na segunda colocação com 53 pontos. Temos o Bahia na terceira colocação com 51 pontos. E o Vasco da Gama, que precisa vencer hoje para se manter aí nas primeiras colocações, está na 4ª colocação com 48 pontos. Temos o Londrina com 45 pontos na 5ª colocação e o Sport na 6ª colocação com 43 pontos. Já na parte de baixo da tabela temos o CSA na 17ª colocação com 32 pontos, o Brusque na 18ª colocação com 31 pontos, na 19ª colocação o Operário com 30 pontos e na lanterna da competição temos o Náutico com 27 pontos. Eu queria que vocês fizessem uma análise aí do que vocês estão achando aí e o que podemos esperar nas próximas rodadas em questão de colocação na tabela para as próximas rodadas da Série B. Eu acho que assim, a briga boa vai ser na parte de baixo da tabela, né? Porque a gente vê aí, pelo menos até o Operário, né? Todas as equipes têm condições de sair da zona do rebaixamento. O Náutico, eu acho que hoje eu vejo uma situação um pouco mais delicada, porque está na última colocação com 27 pontos, né? Está a 7 pontos do Vila Nova, que é o 16º, então realmente, ainda mais faltando aí poucos jogos, acho que o Náutico não vai ter fôlego para se recuperar disso. Acho que, na minha opinião, já está também bem próximo aí do rebaixamento para a Série C. Enquanto isso, a gente vê aí do Operário, o Brusque, o CSA, o Vila Nova, o Guarani, a Chapecoense, o Novo Horizontino, todos esses times aí, né? Acho que até o Novo Horizontino ainda podendo ser rebaixado nessa temporada ainda. Acho que a briga vai ser boa na parte de baixo da tabela, né? A gente esperava que a briga fosse ser boa na parte de cima, acabou ficando para a parte de baixo, né? Já que na parte de cima a gente vê aí o Cruzeiro já escapando de todo mundo, o Grêmio também parecendo que vai aí
também se distanciar dos outros. O Bahia também, se vencer a próxima partida, né? O Bahia que vai ter um jogo muito importante também na próxima rodada, né? No dia 24, contra o Operário jogando em casa, né? Então também se vencer vai se distanciar, né? Então assim, parece que a briga vai ficar entre Vasco e Londrina, entre quarto e quinto colocado ali talvez, né? E na parte de baixo a gente está vendo que realmente está tendo muita emoção, né? Cada rodada que passa muda bastante. O Guarani, até pouco tempo atrás, estava em 19º, 20º colocado, agora já está na 15ª colocação. A Ponte Preta também, né? Que estava lá na parte de baixo da tabela em menor sequência muito boa, e agora já aparece na 8ª colocação. Por outro lado, a gente vê o Novo Horizontino, que até pouco tempo era 7º, 8º, e agora está em 13º já também, né, e apenas a 4 pontos do Z4, né, então realmente vai ser bem interessante essa briga pela parte de baixo da tabela, e estou curioso para ver como é que vai ficar essa situação, né. Lembrando que tem time que já subiu, né, Gabriel? O ABC está de volta à Série B também, no ano que vem, o time do Rio Grande do Norte, né. ABC com grandes jogos no Frasqueirão, vai proporcionar uma Série B de 2023 com certeza emocionante. Bom, Daniel, o que você está achando aí da briga da tabela na parte de cima e de baixo da Série B? Eu queria que você fizesse sua análise do que podemos esperar desses times que estão brigando na zona da degola e também na zona do acesso. Bom, começando sobre a zona do rebaixamento, que essa, na minha opinião, é a maior incógnita, porque está bastante equilibrado mesmo. Eu acho que o Náutico vai acabar rebaixado, porque já estamos na 31ª rodada ainda, né, quase, e o Náutico é o lanterna da competição, então eu acho, assim, se o Náutico não conseguir uma reação a partir de agora, vai ser rebaixado. Do outro lado está bastante equilibrado, né? Tem o CSA, que em 2019 estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente ocupa a 17ª posição com 32 pontos e com apenas 2 de desvantagem em relação ao Vila Nova, que chegou a ficar várias rodadas na lanterna do campeonato, mas depois conseguiu se recuperar, conseguiu vencer alguns jogos importantes e agora está na 16ª posição com 34 pontos, mas precisa continuar vencendo as partidas para não ser ultrapassado, porque a disputa está bastante equilibrada. Outra equipe que eu, no começo da competição, achei que iria ser rebaixada era a equipe do Guarani, né? Que chegou a ficar em 19º, 20º também, e agora está em 15º. E tem outras equipes que precisam abrir o olho, como a Chapecoense, o Novo Horizontino. Então a gente vê que a disputa na parte de baixo da tabela está extremamente equilibrada. Já da parte de cima, eu acho que já está praticamente definida, tá? Eu acho que o Cruzeiro vai ficar em segundo, talvez o Grêmio pode ultrapassar o Bahia, e a vaga final ficará entre Vasco e Londrina, pois o Vasco atualmente tem 48 pontos, o Londrina tem 45, ou seja, apenas 3 pontos separam as duas equipes. E o Vasco ainda tem dificuldades para jogar fora de casa. Porém, do outro lado, quando joga em São Januário com apoio de sua torcida, consegue ter resultados mais positivos. Mas, como o Vasco está há mais tempo no G4 da Série B, desde o começo do campeonato praticamente, eu acho que o Vasco vai levar a última vaga. É isso aí. E aí, já pegando o gancho no Vasco da Gama, eu queria saber o palpite para vocês desse grande jogo nessa noite entre Cruzeiro e Vasco da Gama. 2-1 Cruzeiro. Opa, perdão a todos. Lá? Pode falar, Gabriel. Não, vendo o retrospecto que o Vasco tem fora de casa, vendo de 6 derrotas seguidas jogando fora dos seus domínios, e também vendo o Cruzeiro que não perdeu jogando em casa durante toda a Série B, eu acho que realmente o Cruzeiro é o favorito e vence hoje pelo placar de 2-0. Bom, analisando constância entre ambas as equipes, a gente fala que Série B ela tem que ser a constância como principal fator. Sim. E vemos isso no Cruzeiro aí, ao longo dessas últimas rodadas, uma equipe que oscila menos na competição, está fazendo uma grande Série B, tem uma ideia, uma metodologia de jogo bem implementada pelo técnico Paulo Pezzolano, trouxe alguns jogadores pontuais que reforçaram essa equipe, e a gente já não viu tanto isso no Vasco da Gama, troca de técnicos, um time que oscilou bastante na competição, está no G4, mas está muito mais pelos seus empates do que propriamente pelas suas vitórias. E analisando um contexto geral de campanhas até o momento, eu acredito na vitória do Cruzeiro pelo placar de 2-0. Pode falar, Gabriel. Não, eu concordo com tudo que você falou. O Vasco está no G4, com todo respeito à torcida do Vasco, tá
está mais por incompetência dos seus adversários do que propriamente competência do Vasco. Porque a gente vê realmente o Londrina não consegue encostar, o Sport não consegue encostar, porque o Vasco está fazendo de tudo para ficar na Série B esse ano. Exatamente. Pode falar, Daniel. Então, o que vocês estão dizendo acaba reforçando o que eu falei no começo do programa, né? Que o Vasco, mesmo jogando mal, com todos os defeitos, ainda assim consegue ficar no G4 da Série B. Exatamente. Isso mostra o nível da competição até agora. Verdade. E vamos trazer uma cobertura completa da Série B desses grandes jogos no nosso Connect Sport de amanhã. Quem também faz uma cobertura completa, só que do Minuto Olímpico dentro do nosso Connect Sport, é o nosso comentarista Gabriel Sanches, que nesse momento vai trazer as informações dos esportes olímpicos no nosso programa. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje, com algumas notícias bem interessantes, então, para você que gosta dos esportes olímpicos, né? Começar falando, então, sobre o Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, tá? O SESI São Paulo e o Vôlei Renata saíram em vantagem nas quartas de final do Campeonato Paulista, né? Lembrando que a equipe do SESI enfrentou o Climed Atibaia e venceu por 3-7-0, com parciais de 25-17, 25-18 e 26-24. Já a equipe do Vôlei Renata, né, que fica em Campinas, venceu o São José por 3-7-1, com parciais aí de 18-25, 25-19, 25-23 e 25-23. Ambos os jogos, né, foram fora de casa. Tá? O duelo de voltas aconteceu então no sábado, no dia 24, tá? Então o Campeonato Paulista de Vôlei, tá? E agora, então, continuando aqui, vamos pegar então outras notícias aqui também bem interessantes. Deixa eu só ver aqui, que acabou fugindo aqui a pauta aqui. Pera aí, deixa eu só ver. Ih, rapaz, fugiu aqui, ó. Vamos ver se voltou. Ah, agora voltou. Agora sim, agora é o Campeonato Paulista de Vôlei, só que agora o feminino, né? O Pinheiros derrotou o Taubaté jogando em casa por 3-7-0, com parciais aí de 25-18, 25-17 e 25-20. E agora vamos falar então do Campeonato Paulista de Basquete, tá? O Corinthians, jogando em casa, venceu o São José por 89-90 e se garantiu nos playoffs da competição, né? O Corinthians aí, que é comandado pelo técnico Galvani, vai fazendo realmente uma grande temporada e vai se mantendo bem aí no Campeonato Paulista. O Corinthians então está classificado para os playoffs. Já no Brasileirão Sub-17, ontem tivemos o clássico aí entre Palmeiras e São Paulo. O jogo aconteceu no CT de Cotia, né, do São Paulo, e o Palmeiras venceu por 3-1 de virada com só golaço, hein? Os gols foram marcados aí pelo Davi Cauã, e o Estevão marcou os 2 gols, e foram 2 belíssimos gols, e o Palmeiras aí conseguiu uma grande vitória contra a equipe do São Paulo, jogando fora de casa. E para finalizar, vamos falar então de tênis, né, da Beatriz Haddad Maia, ela que estreou no WTA de Tóquio, que vale 500 pontos no ranking, né, então realmente é uma competição muito importante, vencendo a japonesa Shibahara, e agora ela vai enfrentar mais uma japonesa, só que dessa vez o confronto vai ser muito complicado contra a Naomi Osaka, ela mesma, campeã de US Open, campeã do Aberto da Austrália, uma lenda também do esporte japonês, do tênis, e elas vão se encontrar amanhã, às 5h30 da manhã, em Tóquio. Então realmente vai ser um grande jogo, e amanhã eu trago o resultado, e se Deus quiser, com a vitória da Beatriz Haddad Maia. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje, e amanhã eu volto com muito mais notícias sobre tudo que acontece nos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Grandes informações do nosso comentarista Gabriel Sanches com o Minuto Olímpico. Agora o assunto no nosso Connect Sport é seleção brasileira, até porque estamos chegando perto da Copa do Mundo. Falta pouco tempo, 2 meses aí para a Copa chegar, e vem muita coisa boa no Connect Sport, que a gente vai estar trazendo várias novidades para todos vocês. Agora vamos falar primeiramente desse grande estádio, né? O Estádio Oceano, em Le Havre, que o Brasil vai estar jogando. Joga as imagens aí na tela, Gabriel, mostrando aí o estádio da seleção brasileira enfrentará a Gana, um belo estádio aí na França, o estádio do Le Havre, o Estádio Oceano na França. E agora o assunto no nosso Connect Sport é a seleção brasileira que vai enfrentar a Gana. Eu queria saber de vocês, meus comentaristas, o que vocês têm achado dessa convocação do técnico Tite. O Tite que deve mudar um pouco essa escalação, visando arrumar alguns testes aí, alguns ajustes aí em algumas posições que ele ainda pode ter dúvida até a convocação final. E eu queria saber de vocês também o que vocês esperam desse amistoso que o Brasil vai enfrentar a equipe de Gana. Realmente, Gabriel, vai ser um confronto bem interessante para a seleção brasileira, até porque o Brasil, né, tem uma seleção africana dentro do seu grupo, que é Camarões, né, que tem um estilo de jogo bem parecido, né, com a seleção de Gana. Então acho que esse amistoso é bem válido, ainda mais, né, porque os europeus aí estão na Liga das Nações, não vai ter nenhum amistoso, né, entre do time da Europa nesse período da data FIFA. Então realmente o Brasil está fazendo certo, cara. Vai enfrentar uma seleção aí
que é bem interessante, Gana, que volta a disputar a Copa do Mundo, que pode até cruzar com o Brasil, quem sabe, numas oitavas de final, né? Já que está no grupo H e o Brasil está no grupo G. Então, acho que vai ser um estudo bem interessante e também aí para trazer teste para o técnico Tite, né? O Tite que já até esboçou uma escalação, né? Tem até que para você. Quer que eu passe, Gabriel, a escalação de Claro, fique sexta-feira? à vontade. Vamos lá, então. O Brasil, então, deve vir a campo com o Alisson no gol. O Militão deve ser o lateral direito nessa partida. Deve ser um teste aí do técnico Tite, aí, que já jogou assim no São Paulo, jogou também no Porto e também no Real Madrid. Aí a zaga, Thiago Silva e Marquinhos, né, como já era esperado. Na lateral esquerda deve ser o Alex Telles, né, já que o Alexandro está lesionado e acabou sendo cortado da convocação, mas o Alexandro deve ser o titular na Copa do Mundo. E aí que vem a mudança, tá? Porque no meio-campo o Tite esboçou o time com apenas um volante, que vai ser o Casimiro, e aí temos no meio-campo Lucas Paquetá e o Neymar, e na frente o Rafinha, o Vinícius Júnior com o Richarlison no ataque, ou seja, deve ser um time aí, talvez aí num 4-1, 2-3, talvez, a escalação da seleção brasileira, como o Brasil deve jogar em campo, né? Talvez com o Paquetá vindo mais, né, para tentar ajudar o Casimiro na marcação, mas vai ser um teste que o técnico Tite vai fazer nesse duelo. Eu acho que é muito válido esse teste, porque o Brasil realmente pode pegar times aí, né, com uma retranca muito, muito pesada, e com isso vai ter que entrar com um time mais ofensivo para tentar furar essa retranca, né? Então realmente é hora realmente de fazer teste. Eu acho que o Tite está certo, e vamos ver como é que o Brasil vai se comportar com essa equipe mais ofensiva, né? Quero saber de vocês aí também. Exatamente, eu acredito que muito disso também pela versatilidade da seleção brasileira do meio de campo à frente. A gente vê uma seleção muito dinâmica, muito jovem no meio de campo, um ataque muito dinâmico e veloz, e talvez seja por essa característica para tentar furar as seleções africanas. Gana vem de uma escola de um estilo de jogo muito consistente, principalmente na parte defensiva. A seleção brasileira já enfrentou aí nas últimas Copas seleções africanas que deram muito trabalho pelo seu futebol consistente. E eu creio que também essa convocação do técnico Tite e talvez essas articulações na escalação seja propriamente para furar esse estilo de jogo da seleção africana de Gana. Bom, Daniel, dê a sua opinião aí do que você está achando dessa convocação da seleção brasileira e o que você espera dessa partida, a seleção brasileira enfrentando a seleção de Gana. Bom, como eu já disse em programas atrás, eu acho que a seleção brasileira é a favorita para conquistar a Copa do Mundo, não só pelo desempenho que fez nas eliminatórias, mas também por ter muitas peças de reposição. Enfim, eu acho que esse jogo tem que ter para teste, tá? Eu colocaria, por exemplo, o Pedro para ser titular nesse jogo. Eu acho até que na Copa ele pode talvez tomar a vaga do Matheus Cunha, que na minha opinião não seria o jogador para essa Copa, mas talvez para 2026. Eu mesclaria, né? Eu acho que vale o teste de colocar o Éder Militão na lateral direita. Ele jogava nessa posição quando ele ainda atuava na equipe de São Paulo. Eu até tentaria também pegar uma zaga mais reserva, assim, porque o Thiago Silva e o Marquinhos são jogadores já conhecidos pelo Tite, eles já foram testados e mostrou que é uma dupla de zaga extremamente segura, que sofre muito pouco. Eu acho que o Alex Telles merece também uma chance na seleção, é um bom jogador, entrou em alguns jogos no decorrer das eliminatórias e foi bem. Aí tem, né? Tem o Neymar, que vive em uma fase fantástica. Espero que ele continue assim para a Copa do Mundo. E também dá para fazer pontas velozes, como o Vinícius Júnior e o Rodrigo. E ainda tem o Rafinha, que vem jogando bem na equipe do Barcelona. E eu colocaria o Pedro como titular, porque seria um amistoso para teste. Eu acho que o Tite já tem 95% do time titular já pronto. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Fica à vontade para falar, Gabriel. Falando mais do Éder Militão, né, na lateral direita, lembrando que esse teste, na minha opinião, realmente tem que ser feito, né, porque o Brasil tem uma dúvida muito grande, né, o técnico Tite na lateral direita, porque o Daniel Alves, com todo respeito, não dá mais o Daniel Alves, já esquece o Daniel Alves, já deu o que tinha que dar, todo respeito ao atleta, que realmente tem uma história muito bonita no futebol, inclusive foi campeão com a seleção brasileira na Copa América, foi campeão da Copa das Confederações, né, apesar de ganhar a Copa do Mundo.
fazendo gol na Copa das Sim. Confederações de 2009, né, diante Contra a da África equipe do da África Sul, do né? Sul. Tem uma Que é uma história falta, linda, né? mas convenhamos, né, Sim. seria uma aberração essa convocação dele. Desculpa te cortar, Gabriel. Não, você está totalmente certo do que você diz. É aquilo. A gente tem que ter respeito pelo atleta, né? Mas tem que saber também a hora que realmente não pode dar mais. Né? Se a gente for lembrar, em 2006 o Brasil foi com 2 laterais velhos, né, como titulares, né, o Roberto Carlos e o Cafu, né, e realmente o Brasil deu no que deu. Né? O gol da França foi, se não me engano, foi uma falta do Cafu com o gol nas costas do Roberto Carlos, né, do Henry, com o Roberto Carlos ajeitando o meião. Né? Então, assim, então realmente a gente tem que entender que principalmente a função do lateral tem que ser um lateral, ainda mais no futebol de hoje em dia, tá? Tem que ser um lateral rápido, um lateral que saiba defender bem, porque realmente o futebol hoje é isso, é muita velocidade, a gente vê jogadores muito rápidos, né? Então, realmente, eu acho que o Daniel Alves, com todo respeito a ele, seria realmente uma aberração essa convocação, com todo respeito ao atleta. Então, eu acho que assim, o Éder Militão é um jogador que já tá acostumado na lateral direita, um jogador com características defensivas, ou seja, poderia dar mais liberdade do técnico Tite, quem sabe usar um esquema mais ofensivo, né? Como pode usar na Copa do Mundo, né? Quem sabe deixar o Militão e o Alexandre mais como os laterais mesmo, mais defensivos, e liberar mais o Vinícius Júnior, liberar mais o Rafinha, liberar mais o Neymar, liberar mais o Paquetá, que é isso que a gente tem que ter, né? A gente tem que deixar nossos jogadores, né, com características ofensivas mais livres para poder fazer essa jogada de ataque e trazer gols para o Brasil, né? Então, realmente, eu acho que é muito válido esse teste do Éder Militão na lateral direita. E é aquilo, né, cara? Eu acho que a única posição que realmente o Brasil tem uma dificuldade hoje em achar, né, aquele jogador certo para a posição são nas laterais, tanto na direita quanto na esquerda, né? Então, realmente, eu acho que o técnico Tite está muito certo, realmente, de fazer esse teste com o Éder Militão e tomara que dê certo, né? O Militão foi um jogador que ano passado no Real Madrid acabou tendo muito altos e baixos, mas se a gente for pegar no jogo mais importante da temporada contra o Liverpool, ele jogou demais aquela partida, tá? Ele cortou todas as bolas, ele sempre se posiciona muito bem na hora de defender, então realmente eu acho que é um jogador que quando pelo menos foi preciso para o Real Madrid, foi muito importante na final da Champions, então eu acho que a gente pode sim dar um voto de confiança para o Éder Militão. E olha, uma curiosidade, Gabriel, Brasil e Gana se enfrentaram pela última vez em amistoso em 2011, tá? Jogo que aconteceu no estádio Craven Cottage, no estádio do Fulham, na Inglaterra, e o Brasil venceu por 1-0 com o gol do Leandro Damião, ele mesmo, né? Que hoje joga no Japão. E lembrando também que o Brasil e Gana se enfrentaram, e fez gol até no Chelsea, se não me engano, recentemente, né? No amistoso que teve, né? E o Brasil que também enfrentou a Gana na Copa do Mundo de 2006, nas oitavas de final, e venceu por 3-0 naquela ocasião, com gols aí do Adriano, do Ronaldo e do Zé Roberto. E só pegando o gancho, antes da análise do Daniel, lembrando que o técnico Tite também pode testar igual o Roger Ibáñez, né? O Ibáñez na Roma, ele joga também de zagueiro e lateral direito ou esquerdo. O Tite também pode fazer essa variação tática na seleção brasileira. Daniel, fique à vontade para fazer a sua análise. Não, só rapidinho, quando o Sanches falou que em 2006 o Parreira acabou levando o Cafu e o Roberto Carlos, que já estavam perto de se aposentarem. Em 2010, o Dunga acabou cometendo o mesmo erro, que ao invés de levar o Marcelo do Real Madrid, acabou levando o Gilberto Silva, que já estava praticamente aposentado. Exatamente, a gente vê que o retrospecto não é nada favorável nessa questão. E torcemos pro Tite não repetir isso, né? Sim. Por exemplo, em 2018, desculpa, com todo respeito, o Fagner tá procurando o Hazard até agora, tá? Naquele jogo Brasil e Bélgica, tá? O Marcelo também tá procurando o Lukaku até agora. Também não fez uma boa Copa do Mundo, o Marcelo não. Né? Até o Felipe Luiz, na minha opinião, jogou melhor do que ele naquela Copa do Mundo em 2018, né? Então, realmente, o técnico Tite, ele tem que aprender com os próprios erros, né? Já que ele passou por isso em 2018, teve erros, teve acertos, e agora não é hora mais para errar, porque é a chance do Brasil conquistar o Hexacampeonato Mundial. E olha, nunca teve tão próximo o Brasil de conquistar o Hexa desde 2006, desde aquela seleção com o técnico Parreira, que realmente é uma seleção muito boa. Então eu acho que o Brasil nessa Copa do Mundo nunca teve tão preparado desde aquela de 2006 e realmente não conseguiu ganhar nem aquela, nem 2010, 2014, 2018. Então acho que agora esse é o ano. Porque se a gente parar para pensar antes da análise do Daniel, a Alemanha vem numa reformulação, tá? Rejuvenescendo seu elenco agora com o Hans Flick. A Espanha também vem numa nova metodologia de trabalho, com o técnico Luiz Henrique. A Argentina vem fazendo um bom trabalho com o técnico Lionel Scaloni, talvez ali possa oferecer uma resistência com o Brasil. E também já analisando também as outras seleções, a França mesmo, que é a atual campeã,
tá muito rachado em questão do seu elenco. O Didier Deschamps também eu vejo que já tá no seu ciclo final. Então o Brasil tem Sim. tudo as circunstâncias Com para ser um dos certeza. principais favoritos a conquistar essa Copa do Mundo. Fica à vontade, Daniel, para Claro. fazer a sua análise. É outro jogador, como você mesmo disse, Gomes, que vai testar é o Ibañez, tá? Eu acho que ele vai acabar disputando a quarta posição junto com o Gabriel Magalhães, do Arsenal. E o Enfim, Bremer. o Ibañez é um ótimo jogador, eu assisti alguns Tem jogos, ele vem o jogando muito bem na Veríssimo Roma. também, né? Ele é bastante promissor, ele começou no Fluminense e jogava muita bola, tem ótimo desarme, cabeceia e, em alguns momentos, ele também pode acabar jogando como lateral, caso seja necessário. Exatamente. Fique à vontade, Gabriel, para fazer a sua análise sobre a seleção. E aí a gente vê, né, que a gente está comentando aqui sobre várias opções que a gente tem, tanto na zaga, a gente tem também, né, como vocês falaram, né, o Bremer, o Gabriel Magalhães, né, tem também o Lucas Veríssimo, né, do Benfica, e a mesma coisa no ataque, né, a gente tem várias opções também no ataque, como o Martinelli ficou de fora da convocação, o Gabriel Jesus ficou de fora, o Coutinho ficou de fora, né, então assim, realmente a gente está tendo uma geração vindo muito boa, né, cara, o Brasil conseguiu se reformular muito bem, né, Copa do Mundo 2018, 2014, por exemplo, a gente tinha pouquíssimas opções e agora a gente está conseguindo ter essas opções, então é hora de a gente botar isso em prática. Eu acho que o Brasil realmente hoje, na minha opinião, ainda mais, concordo com tudo que você falou, Gabriel, a gente vê todas as outras seleções, não tem nenhuma também que está assim badalado. A Bélgica está em final de ciclo também, com o Hazard está em final de ciclo, o De Bruyne também, o Lukaku também, né? A gente pega a Inglaterra também, aquela seleção que nunca chega. Portugal também não consegue também manter uma regularidade muito boa. Então, assim, cara, eu vejo hoje a seleção brasileira muito forte. E olha, tem uma seleção também que eu vou ficar de olho, e também vocês têm que ficar de olho, que é a seleção do Uruguai, tá? Porque a seleção do Uruguai vai vir forte. Tem o Darwin Núñez, que é muito bom. Tem o Valverde está jogando demais. Hoje, na minha opinião, é top 5 do campo no mundo. Está jogando demais no Real Madrid. Tem o Fábio Soares e o Cavani. Tem o Arrascaeta do Flamengo. Tem o De La Cruz do River Plate. É uma seleção também que está jogando demais. E eu acho que também vai dar muito trabalho nessa E Copa. tá com um técnico que a gente novo, pode ter né? também. Sim, o técnico do Oscar Tabárez acabou saindo depois de muito tempo, né? Então realmente está tendo também essa formulação. E lembrando que pode ter também Brasil e Uruguai nas oitavas de final, né? Exatamente. Daniel, pode prosseguir com a sua análise. A gente percebe que a seleção brasileira tem várias opções em várias posições, né? Para goleiro, meu goleiro seriam esses três mesmo, o Alisson, o Ederson e o Everton, mas como menção rosa, eu também colocaria o goleiro Santos do Flamengo, que vem agarrando muito bem. É impressionante, ele faz defesas difíceis parecerem fáceis, ele acaba encaixando muitas bolas, vem sendo bastante seguro e, além disso, joga bem com os pés. Na lateral direita também temos, além do Militão, do Ibañez, que dá para jogarem improvisados. Agora eu vou falar de uma polêmica, tem também o Rodinei, Eita, que não. ele vem jogando bem, Tchau, mas tchau. Chega eu acho que Daniel. ele não seja Pelo um amor de jogador Deus, né, para a seleção Daniel? brasileira. Que isso, cara? Mas sim, se for de merecimento, eu falo assim, é questão de merecimento, sim, mas eu acho que ele não seja jogador para a seleção brasileira. Mas também tem o Gilberto do Benfica, ele que jogou no Vasco, jogou O no Fluminense, Gilberto é uma boa vem jogando alternativa. muita bola Pouco se também. fala dele, É um desculpa te jogador cortar, bastante Daniel, veloz. mas é um cara que tá jogando demais nessa equipe do Benfica. Esse time do Robert Schmidt aí, ele é peça fundamental desse Benfica. Sim, Tem o Emerson Royal também do Tottenham também, né? Que também chegou a ser convocado. vários. Foi expulso até na partida contra o Equador, nas eliminatórias, né? Então, assim, eu acho que o Brasil tem algumas opções, mas eu acho que o técnico Tite não vai deixar de convocar o Danilo. O Danilo vai ser um jogador importante pro técnico Tite, na minha opinião. E a briga, na verdade, na minha opinião, tá na segunda vaga ali, quem vai ficar. Né? Aí tem o Daniel Alves, aí tem todos os outros que vocês falaram aí. Então, assim, mas realmente o Brasil, na lateral direita e na lateral esquerda, são as posições que mais preocupam, né? Que são as posições que mais preocupam a gente. Né? Exatamente. Pode falar, Daniel. Falando sobre o Danilo, às vezes a gente compara muito ao Danilo com, por exemplo, a outros laterais, como o Marcelo, o Daniel Alves, entendeu? O Roberto Carlos, o Cafu, que são os jogadores mais agudos. O Danilo não é esse lateral que chega na linha de fundo e cruza. Esse não é a principal característica dele. Mas, quando ele é colocado para defender, ele consegue muito bem cumprir o seu papel.
e um defensor como o Danilo é bom colocar na lateral, pois vai acabar dando mais liberdade para os atacantes, para quem estiver jogando, para o Rodrigo, o Rafinha. E além disso, fechando minha análise, o Tite não vai deixar de convocar o Felipe Coutinho, eu acredito porque por mais que o Felipe Coutinho não esteja jogando tão bem no Aston Villa, ele esteja na reserva, quando ele veste a camisa da seleção brasileira, ele consegue dar resultado. Exatamente. E pode ter certeza que dentro do nosso Connect Sport a gente vai trazer uma cobertura completa da seleção brasileira, assim como na Copa do Mundo. E agora o assunto no nosso Connect Sport, e a gente também faz a cobertura completa, é na Copa do Brasil. Até porque também tivemos ontem o sorteio das finais, os mandos de campo já estão definidos. Gabriel, pode aumentar aí a imagem aí para o pessoal que está nos acompanhando assistir como foi os sorteios aí das finais da Copa do Brasil? Lembrando que o Flamengo vai decidir a final em casa. A primeira final da Copa do Brasil acontecerá no dia 12 de outubro na Neoquímica Arena e a decisão, a partida final que vai decidir o título, será no Maracanã no dia 19 de outubro. Portanto, já temos as finais decididas da Copa do Brasil. E eu queria saber nesse momento a análise dos meus comentaristas, o que eles estão achando aí desses sorteios da final da Copa do Brasil. Olha, assim, se a gente for olhar pelo retrospecto, né, Gabriel, acho que até a equipe do Corinthians pode estar até mais confiante do que o Flamengo, tá? Porque o Flamengo, se a gente for lembrar, perdeu as finais de 97, de 2003 e 2004 jogando em casa, né? Em 97 para a equipe... Não, desculpa, 97 e 2004 jogando em casa, né? 2003 foi fora, a final contra o Cruzeiro. Perdeu para o Grêmio e perdeu para o Santo André, né? Então, realmente, o retrospecto não é bom para o Flamengo, jogando a final em casa, né? Já a equipe do Corinthians, nas 3 vezes que foi campeão, em 95, 2002 e 2009, foi campeão jogando fora de casa, né? Então, realmente, isso também pode contar aí a favor da equipe do Corinthians, mas acho que, brincadeiras à parte, eu acho que o Flamengo tá sabendo usar bem o seu mando de campo, né? Soube usar contra o São Paulo, soube usar contra o Corinthians também na Libertadores, nas quartas de final, nas oitavas contra o Tolima também. Então, assim, o Flamengo está tendo facilidade para resolver a parada em casa, né? Vamos ver agora na final, né? Lembrando também que o Corinthians, jogando na Copa do Brasil, decidiu em casa contra a equipe do Atlético Goianiense e contra o Fluminense, né? Então também soube decidir em casa, já jogando a primeira partida em casa contra o Santos, fez 4-0 na Copa do Brasil, então realmente tem também um retrospecto bom, e vai ser bem interessante, cara. Eu acho que esse jogo de ida vai decidir muita coisa realmente, né? Eu acho que o Corinthians sabe como jogar contra o Flamengo, sabe que não pode cometer os mesmos erros que cometeu na Arena, né? Quando o Flamengo realmente foi muito superior ao Corinthians na Libertadores, né? E vai ter a vantagem de jogar em casa, e vamos ver o que vai acontecer, né? Tudo pode acontecer. É isso aí. E aí, Daniel, o que você está analisando aí dessa grande final? Corinthians enfrentando o Flamengo e o Flamengo que vai decidir o seu mando de jogo, vai decidir o título da Copa do Brasil no Maracanã. Olha, eu acho que pelo momento da equipe do Flamengo, tá na final da Libertadores, tá melhor do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Flamengo seja o favorito. Porém, a equipe do Corinthians não é um time para subestimar, porque vem conseguindo ótimos resultados na Copa do Brasil, principalmente jogando na Arena Corinthians. Nas quartas de final contra o Atlético Goianiense, perdeu de 2-0, mas quando chegou na volta, meteu 4-0, inclusive com 3 gols do Yuri Alberto. Na semana passada, acabou vencendo o Fluminense, que é um time que vive em uma ótima fase, por 3-0. Enfim, o time do Corinthians vem jogando muito bem o mando ao seu favor. Dessa vez, a equipe do Corinthians está mais mordida ainda, porque o Flamengo, vai lembrar, eliminou o Corinthians nas quartas de final da Libertadores, eliminou também o Corinthians na Copa do Brasil em 2019, aliás. Portanto, eu acho que o time do Corinthians não vai facilitar e vai dar vida até o fim. Agora, o Flamengo também é favorito porque vem jogando muita bola diante do apoio de sua torcida, né? Vai destacar o elenco, enfim, o time vive em uma ótima fase e acho que se o Flamengo tiver em um dia bom, vencerá o jogo de volta, principalmente com tranquilidade. É isso aí, a análise dos nossos comentaristas. E temos recado de que acompanha o nosso Connect Sport dessa quarta-feira.
o Glaidson Pereira Amorim. Bom programa, um forte abraço, Glaidson, meu amigo, e um abraço a todos os do Depósito Amorim Barueri. Fica aí o meu abraço a todos do Depósito Amorim e ao Glaidson, que é um acompanhante aí fiel, um telespectador fiel do nosso Connect Sport. Forte abraço, Glaidson. Ele que tá feliz com o Palmeiras liderando aí, fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Bom, agora eu tenho uma pergunta para vocês, antes de encerrarmos esse assunto Copa do Brasil, analisando o duelo da Copa Libertadores. É claro que são momentos distintos, de lá para cá muita coisa mudou, mas com relação à equipe do Corinthians, o Corinthians saiu derrotado naquela fase para a equipe do Flamengo, na visão de vocês. O que o Corinthians não deve repetir se quiser ganhar essa Copa do Brasil diante da equipe do Flamengo? Eu acho que assim, o Corinthians tem que primeiro saber jogar em casa, né? Porque o Corinthians é uma equipe muito caseira, né? E o Flamengo não. O Flamengo vai jogar bem, seja no Corinthians, seja no Maracanã. Então, assim, o Corinthians não pode dar um mole, né, como na Libertadores, de perder o jogo em casa, né? Se for lembrar, o Flamengo realmente foi muito superior. Era o auge desse time, né? Que tá jogando agora com o Dorival Júnior. O Flamengo poderia até ter feito um placar maior do que fez, né? Poderia até ser 3-4-0 aquela partida. Então, assim, o Corinthians já sabe como o Flamengo joga, né? Então, assim, eu acho que o Corinthians não pode, primeiro, na minha opinião, mesmo jogando em casa, não pode sair de peito aberto, porque o Flamengo é uma equipe que, se você der liberdade, né, para Everton Ribeiro, para Arrascaeta, para Pedro e Gabigol, a chance de você tomar gol são muito grandes, muito grande, né? Então, realmente, o Corinthians tem que tomar cuidado com isso, vir um pouco mais truncado, e aquilo, cara, se sair de peito aberto, na minha opinião, tá, com todo respeito ao Corinthians, pode se complicar de vez nessa situação ainda no primeiro jogo, né? Porque o Flamengo é uma equipe muito traiçoeira, e eu acho que é isso, cara. E o Flamengo tem que saber jogar, tem que usar, né, essa partida contra o Corinthians da Libertadores como exemplo, né, se quiser manter também e ser campeão, né? O Flamengo tem um retrospecto muito bom jogando fora de casa nessa temporada, né, nos últimos jogos principalmente. Ganhou do São Paulo na Copa do Brasil, ganhou do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ganhou do Corinthians na Libertadores, né, ganhou do Vélez de 4-0 também na Libertadores, ganhou do Tolima, ou seja, uma equipe que sabe jogar muito bem fora de casa. Agora, se a gente for pegar o Corinthians jogando fora de casa, né, nessa atual temporada, né, nos jogos decisivos, perdeu para o Atlético Goianiense, empatou com o Fluminense, né, teve muita dificuldade, inclusive merecia até ter perdido aquela partida, na minha opinião, perdeu para o Flamengo, né? Então, assim, realmente tem tido dificuldade, perdeu para o São Paulo no Campeonato Paulista, então é aquilo. Eu acho que o que vai decidir mesmo vai ser o jogo de ida, como o Corinthians vai entrar na partida e como o Flamengo também vai reagir, né, como o Corinthians for entrar no jogo, né? Então, realmente, eu acho que tudo isso vai ser levado em conta. Acho que hoje o favoritismo está do lado do Flamengo por decidir em casa, por ter um time melhor, na minha opinião, mas o Corinthians é o Corinthians. E lembrando também que o Corinthians deve ter o retorno aí do Maicon, jogador peça aí, que é peça fundamental no time do Corinthians, que se lesionou lá na partida contra o Flamengo, né, no primeiro jogo da Libertadores, e pode estar de volta, então, na final da Copa do Brasil, e vai ser um reforço muito importante. E eu tenho certeza que vai ser uma grande final, né, seja qual for o placar. É isso aí. Análise feita do Gabriel. Chegou o momento da análise do nosso comentarista, Daniel Godoy. Bom, e dentro da Arena Corinthians, o retrospecto vem sendo favorável ao Flamengo, com leve favoritismo. O Corinthians venceu o Flamengo em 4 ocasiões, dentro da Neoquímica. Em 2015, quando venceu por 1-0, 2016 ficou 4-0, e 2018 o Corinthians eliminou o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil por 2-1. E neste ano o Corinthians acabou vencendo o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro por 1-0. Pelo lado do Flamengo, em 2018, o Flamengo venceu o Corinthians por 3-0. Em 2019 ficou 1-1 pelo Brasileirão, enfim. Mas em 2020 ficou 5-1. O Flamengo goleou o Corinthians por 5-1 em plena Neoquímica Arena, quando ainda não tinha torcida. No ano passado, o Flamengo também acabou vencendo por 3-1. E esse ano, né, nas quartas de final da Copa da Libertadores, acabou vencendo por 2-0. E além disso, vai lembrar que em 2019 também, né, o Flamengo acabou vencendo por 1-0 pela Copa do Brasil. É isso aí, análises feitas dos nossos comentaristas também, né, dessa grande final da Copa do Brasil. Gabriel, tem mais alguma coisa que você queira complementar sobre essa grande final? Concordo com o Daniel, falou tudo. O Flamengo, se não me engano, só perde pro Palmeiras, né? Em times que venceram o Corinthians, jogando na Arena Corinthians. O Flamengo venceu em 2018 por 3-0 também, né? E o Corinthians não vence o Flamengo no Maracanã. Aliás, eu nem lembro a última vez, acho que foi 2015, né? Quando venceu por 3-0. Então, assim, realmente esses retrospectos têm que ser levados em conta também, né? Porque é aquilo, né, cara? O fator psicológico também é uma coisa muito importante nessa partida, né? Exatamente.
E vamos trazer uma cobertura completa. Pode falar, Daniel. Eu não lembro exatamente quando foi que o Corinthians venceu a última vez o Flamengo no Foi Maracanã. em Porém, 2015. quando 2015. eu lembro, em 3-0 2015, o Corinthians. Corinthians acabou vencendo o Flamengo por 3-0. Isso. Exatamente. E vamos trazer a cobertura completa no nosso Connect Sport dessas duas grandes partidas. Lembrando para você que chegou agora e não acompanhou, a primeira partida será dia 12 de outubro na Neoquímica Arena e a grande decisão será no dia 19 de outubro no Maracanã. Portanto, temos essa grande final entre Corinthians e Flamengo e Corinthians. Agora o assunto no nosso Connect Sport é 1 minuto para o Catar com o nosso comentarista Gabriel Sanches, um quadro diferenciado da Copa do Mundo. E nesse momento, eu saio de cena e entra com você com as suas excelentes informações do 1 minuto para o Catar com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar hoje do nosso quadro. Então, 1 minuto para o Catar, onde eu trago tudo o que acontece então no mundo da Copa do Catar e também das seleções que vão participar da Copa do Mundo. E começar falando então sobre a seleção da Polônia, né? E sobre o Lewandowski, né? Ele mesmo, ele se encontrou nessa semana com o técnico da seleção da Ucrânia, né? O Andrei Shevchenko, só isso, né? Aliás, que encontro, né? Lewandowski e Shevchenko, dois grandes centroavantes, e com uma ação bem legal, tá? Porque o Lewandowski ele vai usar a faixa de capitão, né, na Copa do Mundo com a bandeira da Ucrânia em homenagem ao país que realmente passa por um momento muito delicado com a guerra na Rússia. Então, realmente uma atitude muito legal aí do Lewandowski, então, que vai usar a bandeira da Ucrânia como faixa de capitão na Copa do Mundo. Parabéns, então, para o Lewandowski. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, hein? Gabriel, você tem ideia de quanto recebe a equipe campeã da Copa do Mundo? Gabriel e Daniel, você tem alguma resposta aí para isso? Pois não, Gabriel, pode repetir aí a sua pergunta? Eu tava mexendo no celular. Vocês têm alguma... Nesse momento eu vou assumir aqui sim, para quem tá isso. acompanhando o Connect Sport. Vai chegando muita mensagem, então tanto no Minuto Olímpico e no Minuto para o Catar, eu aproveito para responder as mensagenzinhas ali. Desculpa aí por essa desatenção, mas pode fazer sua pergunta agora. Desculpa também por te pegar desprevenido aí também. Imagina, Mas estamos então, aqui para isso. vocês têm alguma ideia de quanto recebe uma seleção que é campeã do mundo, na Copa do Mundo, pela FIFA? Cara, não, mas eu tenho certeza que nessa Copa do Catar deve ser o dobro. Olha, rapaz, 42 milhões de dólares recebe a equipe vencedora do torneio, Rapaz, tá? em Equivalente dólares? a Imagina isso em 192 real. milhões de dólares. 192 milhões de reais, né? Então, É dinheiro, olha, Dedéu, e hein? a FIFA, É uma vida ao inteira todo, pro a ser FIFA vai humano pagar mais gastar de isso 2 e mesmo assim bilhões. não consegue. Nossa senhora. E Eu ao fico todo, a FIFA imaginando o vai pagar Daniel 2 com um bilhões dinheiro de... desse, hein? Daniel do jeito que já é doidão, né, O Daniel? que quer fazer, Daniel, com esse... Bom, acho que teve um pequeno Ih, problema Daniel... no áudio dele pra ele não Oi, escutar. oi. Que coisa. É isso aí. Mas Vai enfim, pra onde vamos pode lá seguir, então. Gabriel, com as suas informações. Show de bola. Então é isso, né? A seleção campeã recebe 42 milhões de dólares e ao todo a FIFA deve pagar mais de 2 bilhões de reais em prêmios, então, durante toda a Copa do Mundo para as seleções então, que forem avançando de fase. Agora, para continuar aqui, vamos falar então do Daniel Alves, né? Ele mesmo, né? Ele deu entrevistas coletiva, né, na sua equipe Pumas, dizendo que assim, que o foco dele está no Pumas e não na Copa do Mundo, que a Copa do Mundo é consequência, e ficou até bem irritado também durante a coletiva, porque as perguntas eram só sobre a Copa, ele ficou chateado e realmente não sabe aí, né, se vai para a Copa ou não, mas ele realmente se mostrou preocupado, então, com o momento não só dele na Copa com a seleção, mas também do Pumas, né, o Pumas que realmente vive uma fase bem complicada lá no México. E agora vamos falar da Holanda, né, do técnico Luiz Van Gaal, que inovou nessa convocação da seleção holandesa e convocou 6 goleiros pensando na Copa do Mundo, né, pensando nos pênaltis, segundo ele, tá? Porque ele quer ter os goleiros ali para saber, né, se vai poder contar com algum goleiro nos pênaltis. Lembrando que a Holanda, né, inclusive o Van Gaal, passou por isso na Copa do Mundo de 2014 contra a seleção da Costa Rica, né, já naquela ocasião, na prorrogação, ele tirou o goleiro Silensen e colocou o goleiro o Tim Krul, que pegou 2 pênaltis e classificou a Holanda para as semifinais. Já a tática não deu certo, né, na semifinal contra a seleção da Argentina, que também foi para os pênaltis, e a Argentina naquela ocasião ganhou da Holanda, tá? E os goleiros são o Silensen, né, que eu falei, o goleiro Flicken, o Noppert, o Pasver, o Scherpen e o Bidlow, são os goleiros, então, que o Luiz Van Gaal aí convocou, lembrando que ele já disse que vai convocar 4 goleiros para a Copa do Mundo. E para finalizar, vamos falar então da seleção portuguesa, né? Mais precisamente do meia Rafa Silva, que se aposentou da seleção portuguesa aos 29 anos de idade, né? Ele que é ídolo do Benfica, teve uma história muito bonita, né? Foi campeão da Euro, campeão da Liga das Nações também para a seleção portuguesa e anunciou
aí sua aposentadoria da seleção por motivos pessoais, ele que realmente vai deixar bastante saudade. Foi um grande jogador e ajudou demais a seleção portuguesa em todo esse caminho, né? Desde a Eurocopa 2016 até agora. Esse, então, foi o Mundo para o Catar de hoje. E amanhã eu volto com muito mais notícias sobre tudo que acontece no mundo do Catar e preparando, lembrando que faltam apenas aí 59 dias para o início da Copa do Mundo. Volto com você, Gabriel. Excelentes informações do nosso comentarista Gabriel Sanches, e com essas informações estamos encerrando o nosso Connect Esporte dessa quarta-feira. Agradecendo demais, Gabriel, a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, meu amigo, tamo junto, valeu, Xará. Amanhã tamo de volta, valeu, Daniel, volte sempre, né? Saudade de você. E é isso, rapaziada, tamo junto, agora vamos almoçar que eu tô com fome. Até amanhã. Você não é o único. E muito obrigado, Daniel Godoy, voltando a fazer uma participação especial como comentarista. Saiba que as portas do Connect Sport sempre estarão abertas para você fazer sua participação ao vivo. E muito obrigado pelas suas excelentes análises no programa de hoje. Primeiramente, eu quero desejar melhoras ao nosso amigo Johnny, ele que está passando mal. Espero que amanhã ele esteja aqui e sempre que eu puder, sempre que me chamarem, eu estarei à disposição. É isso aí, galera. Muito bom participar do programa de hoje. Desejando... Forte abraço, Daniel. Forte abraço, Gabriel. E desejando melhoras ao nosso Valeu. comentarista Johnny, né? Que teve uma gripe aí, tá se recuperando. Eu também ontem tava um pouco mal, por isso que eu me ausentei do Connect Sport. Mas hoje aí tô ainda me recuperando dessa gripe e desejo melhoras aí ao nosso comentarista Johnny Pereira, que certeza amanhã estará de volta ao nosso Connect Sport. Tenham uma excelente tarde, meus comentaristas, e até o programa de amanhã. Agradecendo imensamente a audiência de todos vocês que interagiram conosco. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais Connect Brasil TV SP. Lembrando que hoje às 8 da noite tem o programa Encosta em Costa, a apresentação Ananias e Janeides, um programa super animado. E eu convido vocês a acompanhar a programação e ao conteúdo da Connect Brasil TV SP. Nos siga nas redes sociais, porque a Connect se liga sempre em você. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia. Tchau, tchau!